Se você sente que o medo muitas vezes te prende de viver alguns sonhos, hoje eu vou contar um pouquinho de uma decisão que eu tomei, que muitas vezes eu adiei por me sentir insegura, por ter medo de arriscar, mas que mudou totalmente a minha vida. Com 18 anos eu comecei a trabalhar, foi o meu primeiro e único trabalho CLT. Na época eu comecei como estagiária, ganhava R$ 700, 2 meses depois eu fui efetivada, só que para mim não era o trabalho ideal. Eu comecei a trabalhar lá porque eu estava em uma fase de transição, tinha acabado de sair de um seminário e não tinha trabalho, não estudava, então eu precisava fazer alguma coisa e precisava do dinheiro também. Então eu pensei, vou começar aqui, mas vai ser algo provisório mesmo. Só que o tempo passou e algo que eu tinha planejado de ser provisório estava demorando mais do que eu esperava. Me sentia cada vez mais frustrada de ainda estar lá, mesmo tendo pensado que seria algo rápido. E uma vez eu até cheguei a ouvir que foi algo que me destruiu mesmo, assim, por dentro, num primeiro momento, é que uma pessoa próxima chegou a comentar: ah, vê se não vai ficar igual a secretária do meu dentista, que entrou lá para cumprir férias e tá lá há 10 anos. Gente, vocês imaginam o que foi ouvir isso? E aí, quando eu fui efetivada nesse serviço, eu fui efetivada como recepcionista de um consultório odontológico. Então, imagina como que ficou a minha cabeça de ouvir. Passado algum tempo, eu continuava lá, e aí agora eu já tinha 20 anos, só que tinha um diferencial, eu estava noiva, então eu precisava mais do que nunca continuar lá para pagar o casamento. E nesse processo de procura de fornecedor, a gente não encontrava nada que a gente se identificasse em relação aos convites. Para a gente era tudo muito tradicional e nada realmente a gente gostava. Aí eu decidi fazer os meus próprios convites de casamento. E deu tão certo que a minha empresa surgiu. Eu tenho uma empresa de convite de casamento. Em 2020, tive os meus primeiros clientes, a minha primeira encomenda de convite. E eu posso dizer assim que eu me encontrei mesmo em algo que eu jamais imaginei fazer. Aí eu pensei, é isso, vou ter uma empresa de convite de casamento e vou viver disso. Só que ainda não dava para sair do CLT, então eu tive que ficar um tempo conciliando as duas coisas. E o fato de já estar insatisfeita com esse trabalho CLT e ter uma outra empresa me fazia com que eu sentisse cada vez mais frustrada, um sentimento de frustração mesmo, por estar num trabalho que eu sentia que não tinha nada a ver comigo, um trabalho que não fazia realmente sentido para mim, e frustrada por não poder viver naquele momento algo que eu queria fazer de fato, que eram os convites. Fora que era um trabalho que me consumia muito e com o passar do tempo eu fui ficando cada vez mais desgastada emocionalmente mesmo, de verdade, muito, muito desgastada. Passado mais algum tempo eu ainda estava lá, porque agora eu era recém-casada. E, gente, sempre aparecia alguma coisa. Sempre, no primeiro momento é porque eu precisava, depois porque eu fiquei noiva, depois porque eu agora sou recém-casada e não dá para sair, porque são contas, aluguel, luz, internet, enfim, tudo que a vida adulta a gente sabe que tem, né? Que é boletos e é isso. E realmente tinham essas circunstâncias eram reais e fatores para que eu ainda não conseguisse sair, de fato. Mas ao mesmo tempo era algo que eu também usava para mascarar a minha insegurança em querer empreender. O sentimento que eu tinha era que não era possível, é que era algo distante demais para mim que não daria para viver realmente dos convites, não daria para eu empreender, que era realmente um sonho inalcançável. Essa era a forma que eu me sentia. E sempre que alguém me perguntava e falava, mas por que você não sai? Por que você não vai empreender com os convites? Você tem tanto talento, vai dar muito certo. Eu sempre usava alguma coisa como desculpa. E essas circunstâncias, por muito tempo, foram desculpas para eu não conseguir, quer dizer, para eu não conseguir não, para eu mascarar o meu medo. Então, nunca era o momento ideal,
Eu não tinha as ferramentas ideais para começar, até que um dia a gente saiu para almoçar com um casal de amigos e durante a nossa conversa, a minha amiga falou para mim, Duda, não faz sentido, cara, você continuar trabalhando como recepcionista e, gente, só fazendo uma ressalva aqui, não tem problema nenhum você ser um recepcionista, mas é porque as pessoas enxergavam o potencial que eu tinha, o potencial da minha empresa, e eu mesma não enxergava esse potencial e sempre arrumava desculpas para não fazer as coisas acontecerem de fato, sabe? E ela falou: não tem como, não faz cabimento, você tem um potencial gigantesco. Se eu fosse você, eu tomava a decisão de sair e arriscar mesmo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E eu, né, sempre tentando dar alguma desculpa, falando, ai, mas eu fico com medo de as coisas não acontecerem como eu espero, eu fico com medo de não entrar o dinheiro suficiente para as contas. E aí ela falou uma frase que eu sempre penso nela quando eu preciso tomar algumas decisões, enfim, de que quando a água bate na bunda, a gente corre atrás para fazer as coisas acontecerem. Ou seja, se eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas, a água vai bater na bunda e eu vou ter que correr atrás para fazer as coisas acontecerem. E isso é real, de fato é isso que acontece. E ela mais que ninguém conseguia me dar esse conselho, né? Poderia me dar esse conselho, porque ela é fotógrafa, então ela sabe de fato o que que é correr atrás e fazer as coisas acontecerem. E nesses dias, né, nesse dia desse almoço, eu estava de férias e aí eu aproveitei esse processo, esses dias, aliás, que eu tinha ainda de folga, para pensar em muitas coisas, repensar algumas coisas, e eu decidi de fato que eu iria sair. Eu, como eu falei, eu já estava tão desgastada emocionalmente que em janeiro, quando eu voltei a trabalhar, um dia antes de voltar, aliás, eu tive uma crise de choro, falando para o meu esposo que eu não queria voltar a trabalhar, que para mim não fazia mais sentido, só que eu tinha que voltar, né? Naquele momento realmente não dava para eu simplesmente não voltar a trabalhar. Eu tinha que voltar, pelo menos, para ainda cumprir aviso e tudo mais. Só que eu aproveitei esse momento de crise, de choro, esse momento de desgaste emocional, para realmente usar como um trampolim para eu tomar essa decisão, sabe? Eu pensei, eu não vou titubear, eu vou realmente tomar essa decisão e eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu voltei a trabalhar em janeiro, trabalhei janeiro, fevereiro e março. Março foi meu último mês e eu aproveitei esses 3 meses para planejar mesmo a minha empresa, colocar as coisas em ordem. Criei planejamentos, alguns planejamentos estratégicos, tracei metas do que eu queria para os próximos meses, para ter realmente uma base e conseguir de fato fazer as coisas acontecerem. E foi tão engraçado que tem algumas situações que vem para dar um tapa na nossa cara mesmo, né? Porque abril foi de fato o mês que eu comecei a trabalhar com a minha empresa, empreendendo de fato, né? Agora eu já não tinha mais o CLT. E foi o mês, eu tracei uma meta específica para o mês de abril, e o mês de abril simplesmente ultrapassou a meta que eu tinha definido. E aí vem realmente a resposta de que o medo, ele não traz nada, absolutamente nada de bom pra gente. Pelo contrário, ele só paralisa a gente e faz com que a gente deixe de viver coisas extraordinárias, coisas grandes, ou às vezes nem tão coisas grandes, mas coisas que vão realmente nos fazer felizes, que vão nos fazer bem, que vai nos fazer crescer de fato. Mas eu acredito também que existem processos que a gente precisa passar. Algumas coisas que a gente precisa viver mesmo para criar maturidade, para criar uma casca para algumas coisas, porque até esse trabalho de recepcionista, eu passei por uma experiência de atendimento ao público, que foi algo também crucial para a minha empresa, porque eu inicialmente fazia tudo, né? Eu produzia convite, fazia atendimento, gravava conteúdo, aí vocês imaginam a loucura que era, né? Mas eu posso dizer que realmente foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E fica alguns ensinamentos também dessa fase, sabe? De eu ter tido tanto medo, mas ter vencido o medo e arrisquei.
O primeiro é que, como eu falei, o medo ele não leva a gente a lugar nenhum, ele só paralisa a gente. O segundo é que a gente não pode pensar que as coisas são grandes demais pra gente. Cara, porque elas não são. E isso é realmente um pensamento que o medo ele coloca na nossa cabeça. E o terceiro é que ter pessoas boas ao nosso lado, pessoas que realmente querem o nosso bem, é algo precioso, gente, porque vocês podem ter certeza que o incentivo que essas pessoas nos dão para correr atrás dos nossos sonhos, atrás dos nossos objetivos, são um trampolim mesmo para a gente ter coragem de realizar esses sonhos, para a gente perder o nosso medo e correr atrás de fazer as coisas acontecerem. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu dei o exemplo dessa minha amiga. A partir da nossa conversa foi quando eu decidi, de fato, sair. E pensei, cara, eu vou criar coragem e eu vou tomar essa decisão e vou cumprir de fato. E eu não tô aqui para dizer que é fácil vencer o medo, que vai ser fácil você vencer as suas inseguranças, porque a vida realmente não é fácil. Mas se eu posso te dar um conselho não deixe o medo e as inseguranças ditarem a sua vida. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha também nos comentários alguma situação que você superou o medo, algum sonho que você viveu por ter deixado a insegurança de lado e até o próximo vídeo.